Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Obrigado, pastor Hugo, pelo privilégio que me dá de ocupar esse púlpito, pela confiança. Obrigado, igreja. Eu comentava com o pastor Hugo que eu vou cortar o tempo do sermão pela metade, porque o cheiro do churrasco está muito atraente, não é? Então, a gente fala um pouquinho e corre para lá para continuar. Não é? Eu justifico a ausência da minha família. Minha esposa Fernanda está em São Paulo, ela está recebendo a visita do pai para esse tempo de carnaval, então ela ficou lá para recepcionar o pai, pegar em aeroporto, essa coisa toda. E os meus dois filhos, Pablo e Letícia, estão no retiro de carnaval da igreja, não é? Então é justificado a ausência da minha família, certo? Muito bem, tenho muito para dizer em pouco tempo, então vamos lá, sem perder tempo. Peço que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, eu vou ler os versos 22, 23 e 24, depois Efésios 6 capítulo 1, depois eu vou para Provérbios 22, 6, para nós falarmos de família. O tema é família, e a tese que eu quero defender nessa noite é: a família é a instituição que tem o poder para transformar o mundo. Tá? Podem repetir comigo? A família é a instituição que tem o poder para transformar o mundo. Tudo que eu vou dizer vai se resumir nesse pensamento, nessa frase que você está ouvindo agora. E talvez eu solicite que no meio do sermão, da mensagem, você reafirme esse conceito, essa frase, esse pensamento comigo, tá bom? Muito bem, Efésios 5, capítulo 5, verso 22, diz assim: mulheres, sujeite-se a cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Capítulo 6, verso 1 diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E Provérbios 22, 6, aquele que a gente já sabe de memória, não é? Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Tá? A família é a instituição que tem o poder para transformar o mundo. Se nós olharmos para a sociedade que vivemos hoje, nós vemos um momento caótico, um momento desesperador, um momento difícil. Nós vemos um aumento constante do uso de drogas lícitas e ilícitas, maconha, cocaína, crack, Rivotril, diazepam e paroxetina, lícitas e ilícitas. E com isso tem crescido o número de assaltos, de furtos, de violência no nosso meio. O número de suicídio tem aumentado e pessoas cada vez mais jovens têm tirado a sua vida por não aguentar o peso, o caos da sociedade em que nós vivemos hoje. Aqueles que não se suicidam, se mutilam, se cortam, tentando transferir a dor da alma para o corpo, também nessa tentativa de chamar a atenção para algo visível, para que alguém olhe e consiga ver a dor que está ali na alma. A sexualidade está de maneira livre entre adolescentes, a gravidez na adolescência. Há um tempo atrás encontrei um amigo ginecologista saindo do hospital, estava com cara de assustado, e eu perguntei: o que aconteceu? Parece que você viu um fantasma? Ele disse: acabei de fazer o parto de uma menina de 13 anos, por isso que eu estou assustado. Por isso que eu estou assustado. Certa vez atendi uma criança, uma adolescente de 15 anos, já no terceiro filho, e ela desesperada, com um conflito: eu quero brincar, eu quero estudar, mas ao mesmo tempo eu tenho 3 filhos para cuidar, o que eu faço? Deprimida, tomando remédios. A gravidez na adolescência tem sido uma realidade. A falta de interesse pelos estudos está algo muito comum. A falta de respeito pelas autoridades constituídas. Se você está na sala de aula, ou tem alguém que está em sala de aula como professor, ou trabalha na educação, você sabe o que eu estou dizendo. O aluno não respeita o professor,
diretor, e o professor chama o diretor, ele não respeita o diretor. Aí chama o conselho tutelar, não respeita o conselho tutelar. Aí chama a ronda escolar, também não respeita a polícia. Não se respeita mais figuras de autoridades no mundo de hoje. Vivemos num mundo caótico, num mundo assustador. Essas coisas estão acontecendo ao nosso redor, estão atingindo os nossos filhos, os nossos parentes, estão próximos de nós. E quando nós olhamos, nós vemos muitas entidades trabalhando para amenizar, se não resolver toda essa situação caótica. Nós vemos, por exemplo, a Igreja do Senhor, que prega o Evangelho, está trabalhando para resolver isso. Nós vemos o Ministério Público, o Judiciário, trabalhando em parceria com instituições, com projetos para tentar resolver e pelo menos amenizar essa situação caótica em que vivemos nos dias de hoje. Nós vemos que os professores, os educadores estão fazendo projetos extraordinários no contraturno escolar para fazer com que as crianças passem horas construtivas fora dos seus lares, aproveitem bem esse tempo. Em todos os municípios nós encontramos projetos extraordinários que visam dar momentos de tempo e horas construtivas para as nossas crianças, para que elas não fiquem nas ruas. A polícia está trabalhando, a polícia que pensamos que trabalha mais na repressão do crime, hoje está trabalhando já há um bom tempo na prevenção. Quem aqui nunca ouviu falar de um projeto chamado ProERD, que trabalha com as escolas, com as nossas crianças e faz um trabalho extraordinário? A Polícia Militar merece ser aplaudida por esse projeto que prepara os nossos filhos para que eles enfrentem o problema da droga, o problema da violência, o problema do crime, tudo isso. Muitas entidades envolvidas na tentativa de uma solução para esse caos que nós vivemos, mas parece que algo escapa às nossas mãos. Todos trabalhando, um esforço comum, um interesse comum, mas ao fecharmos as mãos não encontramos nada e a situação fica cada vez pior e pior e pior. Aí eu me pergunto, por que será que nós não estamos alcançando os resultados que estamos esperando com todo esse trabalho? Porque o problema é de base, o problema é na estrutura básica da sociedade, na célula máter da sociedade. O problema está na família. A sociedade está doente porque a família de hoje está doente. Os jovens estão doentes fora de casa, fazendo o que fazem na escola, fazendo o que fazem fora de casa, em todos os ambientes onde vão, porque a família está doente. Falta essa estrutura na vida familiar para dar essa estrutura aos jovens, para que eles possam exercer de fato a sua cidadania. Porque não estamos alcançando os resultados que tanto esperamos? Porque nós precisamos ir para as causas. Estamos apenas combatendo os sintomas. Precisamos ir à família, precisamos examinar como está hoje a nossa família e perguntamos por que a família? Porque a família é a única instituição que prepara para a vida. A família é a única instituição no mundo capacitada por Deus para capacitar, treinar, preparar pessoas para a cidadania, pessoas para a vida. Assim como um advogado não pode ir para um tribunal defender o seu cliente sem ter passado por um treinamento intensivo em uma boa escola de direito, o cidadão não pode exercer a vida abundante ou a sua cidadania se não for bem treinado, bem capacitado em uma única instituição que pode fazer isso. Ela se chama família. Um cirurgião não pode ir para a mesa de cirurgia operar o coração de alguém se ele não for capacitado por meses, quase uma década, numa boa escola de medicina. Ele precisa estudar anatomia, saber exatamente onde vai cortar, conhecer o corpo humano. Ele não tem condições de fazer uma cirurgia se não for bem capacitado. Por que nós não estamos tendo condições de exercitar a nossa cidadania? Por que nós não estamos tendo condições de viver a vida abundante como ela precisa e pode ser vivida? Porque nos falta o preparo, nos falta a capacitação desta única instituição chamada família que pode fazer isso. Porque essa instituição, ela está enferma,
ela está doente, ela precisa ser tratada e curada pelo poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Diante do exposto, eu vou para os textos bíblicos. E eu quero extrair desses textos 5 papéis que precisam ser revistos no meio da família nos dias de hoje, para que a família possa se tornar a instituição que transforme o mundo. 5 papéis importantes que precisam ser revistos, repensados, nós, principalmente como igreja do Senhor Jesus, para que a família de fato seja essa instituição que faça a diferença, que transforme tudo ao seu redor. E primeiro eu vou para o papel do marido. Se você olhar verso 24, 23, você vai ler: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. O marido tem o papel, o marido recebeu de Deus um chamado, uma missão. Qual é a missão do marido? Qual é a missão dos homens que são casados, que têm uma família? A missão é ser cabeça, a missão é ser líder da sua família. Ser cabeça do seu lar não é algo opcional, não é algo que você pode parar e pensar, eu não sei, eu vou pensar se eu vou fazer ou não, mas é um chamado de Deus, que nós precisamos acatar, precisamos atender, precisamos viver, precisamos executar, para que a família tenha saúde. O papel do homem é o papel de líder, o papel de cabeça do seu lar. Antigamente os homens eram figuras fortes e destemidas, eram guias para os seus filhos e segurança para as suas esposas, eram provedores do pão, do teto, do espiritual e do emocional para a sua família. Os homens dos nossos dias brigam com as suas esposas por causa dos cremes faciais e dos secadores de cabelo. E esses homens têm medo de barata. Quantas mulheres não relatam hoje que surgiu uma barata em casa e o marido pulou, foi para cima da mesa, e a mulher teve que correr atrás da barata? Vocês vão rir muito, mas a coisa é séria. Existem estudos que dizem que o nível de testosterona dos homens nos dias de hoje está diminuído, porque os homens estão se feminilizando, os homens estão deixando a sua masculinidade, estão deixando de ser homem no seu verdadeiro sentido. Eu não sou contra homem que usa creme facial ou usa secador de cabelo, tá? Mas eu estou falando da função do chamado que Deus tem para mim, para você, para nós que somos homens. Muitos homens nos dias de hoje não se assemelham tanto a um líder segundo o coração de Deus, estão mais para aquela fruta que o macaco gosta. Como é que chama aquela fruta? Eu esqueço sempre. Como é? Eu vou pedir para as mulheres dizerem bem alto para mim. Como é o nome da fruta? Então tá, vamos fazer uma dinâmica aqui. Eu vou apontar 1, 2, 3, 4, 5, e vocês mulheres vão dizer banana, aumentando o tom de voz. No 5 vocês vão quase gritar. Tá? Vamos lá. Legal. Como o ensaio foi bom, agora enche o seu peito de ar e a mesma dinâmica, até 5, vai lá. Como é o nome da fruta que o macaco gosta? Agora enche o peito e olha para o seu marido e diga assim: olha, você é o amor da minha vida. Isso é importante para mim. Você queria chamar o seu marido de banana, né? Mas não vai ser aqui. Enquanto nós não assumimos os papéis estabelecidos por Deus no ambiente do lar, uma tragédia silenciosa está acontecendo. Você sabia disso? Uma tragédia silenciosa. Enquanto nós mantemos os nossos olhos na tela do celular, no Facebook, nos Instagram da vida, uma tragédia silenciosa está acontecendo. Presta bem atenção nisso que eu vou dizer. Você que é homem, presta bem atenção aqui. Existe uma fase de desenvolvimento da criança, de 3 a 5, de 3 a 6 anos, onde a criança desenvolve um complexo, você já estudou isso na escola, chamado complexo de Édipo. Onde a criança tem o menino tem uma espécie de paixão pela mãe. Se você tem criança nessa idade, você vai dar um beijo na sua esposa e abraçar a sua esposa, e seu filho fica bravo.
ele entra no meio, ele quer bater em você, ele quer que a mãe dê beijinho na boca dele também. Já viu essa situação? Ele está lutando aí com esses sentimentos todos, e isso tudo é importante para que a personalidade, o caráter, a sexualidade do seu filho seja estruturada. Tudo isso é importante, é muito importante, né? Um erro que muitas mães fazem quando dá um beijo, ou quando o marido dá um beijo na boca, e o filho vem e a mãe dá um beijo na boca do filho também. A mãe está cometendo um erro que não deveria cometer, e ela vai prejudicar muito a formação desse filho. Sabe por quê? Porque beijo na boca é amor, mas amor erótico. Beijo no rosto é amor, afeto, amor, ternura. Então, pensando no papel de homem, eu estou no papel do homem. O seu filho está passando por esse momento de 3 a 5 a 6 anos, e aí ele vai ter que fazer uma dissolução desse complexo que ele está vivendo. Ele tem a mãe como seu objeto de amor, ele tem um amor, uma paixão pela mãe, e também tem a mãe como um modelo identificatório. As duas coisas, presta atenção nesses dois termos, das duas expressões. E aí, quando ele vive esse complexo dos 3 aos 5, 6 anos, é importante que haja uma figura masculina, segundo o coração de Deus, um líder, alguém que fale firme, alguém que tenha um misto de firmeza com carinho e afeto, porque na formação de uma família saudável, quando o filho vai querer dar um beijinho na boca da mãe, como o pai beijou a boca da mãe, a mãe vai dizer: para aí, filho, beijinho na boca da mamãe, é o papai quem dá. Você beija o rosto. E ele olha para o pai, e o pai diz: é isso mesmo. Ele diz: ih, perdi. O cara é grandão, ele é namorado dela, e aí não vai dar para mim. E aí entra o pai como uma figura castradora dessa simbiose entre a mãe e o filho. E aí ele vai processando isso de que maneira? Bom, já que eu não posso dar beijo na boca da minha mãe, que é um amor erótico, que estava aqui dentro sendo alimentado, porque o pai é grandão e eu não posso com ele, então eu vou fazer o seguinte: eu vou querer ser igual ao meu pai, porque eu quero ser forte como ele, e aí quando eu crescer e for forte como ele, eu quero arrumar uma namorada, assim como ele namora a minha mãe, eu quero ter uma namorada, e eu quero beijar na boca como ele beija na boca da minha mãe. E se ele tem uma figura forte, uma figura firme, que ele admira, se ele tem todas as vias para o afeto com o pai abertas e liberadas, ele então começa a se identificar com o pai. Ele então permanece com a mãe como seu objeto de amor, e ele vai procurar no pai o seu modelo identificatório. Ou seja, está se estruturando a personalidade, o caráter, a sexualidade da criança. E a criança então vai estruturar a sua sexualidade como heterossexual. Ele vai se espelhar no pai, ele vai querer ser como o pai. Você percebe a tragédia silenciosa que pode estar acontecendo quando você não assume o seu papel de líder, de homem? Certa vez o garoto perguntou assim para o pai: pai, o que é ser homem? E o pai disse: ser homem, rapaz, é ser o provedor, se levantar, trabalhar, se preocupar com as contas, tem que pagar, acordar os filhos cedo para ir para a igreja, a escola bíblica, reunir a família em torno da mesa para o culto doméstico, ter a preocupação geral com as coisas da casa. Isso é ser homem. Você entendeu, rapaz? Entendi, pai. Então, quando eu for grande, quando eu crescer, eu vou querer ser homem igual a mamãe, porque era a mãe que fazia tudo isso. Quando você não assume o seu papel, o chamado de Deus para você, para ser homem, para ser cabeça, para ser líder, uma tragédia silenciosa está acontecendo, e a conta vai chegar, e talvez você não tenha condição de pagar.
A palavra de Deus é perfeita. Ele diz que nós que somos homens devemos ser líderes, devemos ser cabeça dos nossos lares. Isso não significa ser machista, não significa explorar as nossas esposas, explorar os nossos filhos, tirar o direito delas de pensar, de opinar sobre a vida, sobre o funcionamento do lar, mas nós devemos ter essa responsabilidade. Não é uma opção, é um chamado de Deus para mim e para você. E nós que somos crentes precisamos atender esse chamado de Deus. O primeiro papel importante para que a família seja essa instituição que tenha poder para transformar o mundo. O segundo papel da mulher, aí tem para vocês também, falei dos homens, está vendo? Qual é o chamado de Deus para a mulher? O que a Bíblia diz? Vamos lá. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Submetam-se, sejam submissas. Muitas mulheres, eu tenho lidado muito com homens, mulheres, casais, muitas mulheres quando ouvem a palavra submissão, elas têm uma crise de ansiedade, de coceira, de tudo, porque os homens muitas vezes, em nome do machismo, usam a submissão para explorar as suas esposas. O que é submissão? A palavra submissão indica debaixo da missão. A mulher está debaixo da missão do marido para apoiar. O marido tem o chamado de Deus para liderar a sua família e o seu lar. E a mulher deve estar como ajudadora submissa, ou seja, apoiando, debaixo da missão, apoiando a missão do marido, que é a missão de liderar o seu lar e a sua família. E essa não é opção para você que é mulher, é um chamado de Deus. Se você é cristã e crê no Evangelho, você precisa atender esse chamado de Deus, porque assim a sua família vai ser cada vez mais saudável e vai transformar tudo que tem ao seu redor, e você vai concluir isso comigo no final. O chamado da mulher não é para ser líder, o chamado da mulher não é para ser o tenente ou o general dentro de casa, o chamado da mulher é para ser ajudadora, para ser submissa. Não existe nada de inferior na mulher ou nem de superior no homem, por ele ser cabeça líder, por ela ser submissa ajudadora. São tarefas que Deus nos confiou. Somos igualmente dignos, igualmente valorosos diante de Deus, mas temos papéis, tarefas diferentes e precisamos atender o chamado de Deus, porque a palavra de Deus ela é perfeita. Ela é perfeita. Certa vez, um chamado na delegacia, e o delegado designou 3 policiais para a cena do crime. Uma mulher havia assassinado o seu marido. Ela tinha uma pistola, 12 balas no pente, descarregou o pente todo no marido. E os policiais chegaram lá e ligaram em contato com o delegado e disse: doutor, é o seguinte, é real a situação, ela descarregou 12 tiros na cabeça do marido, mas por que ela fez isso? Então, ela estava limpando a casa, estava passando pano e a casa estava molhada ainda, e o marido quis entrar, e ela ficou brava, e ela deu 12 tiros no marido. E o delegado disse: então é flagrante, você pode prender. Por que não prenderam ainda? Não, doutor, estamos esperando o piso secar, porque vai que... ela tem outro pente carregado, estamos esperando o piso secar a gente vai e prende em flagrante, mas a coisa foi... Tem mulher mandona, tem mulher que é general em casa, tem mulher que é brava demais, tem mulher que manda no marido, tem mulher que pisa no marido, tem mulher que sequestra o homem, o líder da cabeça, do psiquismo, da alma do filho, e o filho fica sendo órfão de pai vivo, porque a mãe não deixa o pai ser líder. Ela é, nem tenente ela é general de casa, ela é general, ela é brava demais. A mulher não é chamada para esse papel, a mulher é chamada para ser submissa, ajudadora. Eu recebi uma vez um casal que pediu ajuda, e o casal entrou na minha sala, e a leitura visual já nos traz um monte de informações, né? Ela, um camisetão, jeans, tênis, nada contra, eu acho que é bem bacana as mulheres usarem, principalmente no dia a dia, né? Mas ela estava, para ser bem delicado, bastante desprovida de cuidados estéticos.
E ela entrou na frente, com o peito estufado, já um olhar arrogante, e o marido atrás dela. Aquilo para mim já trouxe um monte de informações que eu precisava a respeito do casal. E ela chegou, tomando iniciativa, e os dois sentaram à minha frente, e ele, eu vim aqui pedir ajuda para o meu casamento. Que ajuda que nada, rapaz, você é um banana, você não sabe o que fala. É o seguinte, nós estamos aqui para pedir ajuda, porque ele é um banana, ele não serve para nada. E eu disse, calma senhora, deixa ele concluir o raciocínio. E novamente ele tentava falar, e dizia, nós temos problemas de comunicação, ela não me ouve. Que ouve que nada, você só fala besteira. Como é que eu vou te ouvir? Você só fala besteira, eu não vou te ouvir mesmo. Não vou te ouvir. E ele tentava de novo, e ela atropelava, tentava e ela atropelava, tentava e ela atropelava, até que ele desistiu. Ele desistiu e ela assumiu o protagonismo e disse, tem que ser tudo do meu jeito. E se ele quiser assim, e tem mais, nós somos crentes e nós não divorciamos, ele vai ter que me aguentar até o resto da vida. E aí eu respirei fundo, tentei, mas ela estava irredutível. Tem que ser do meu jeito. E ele disse assim, a voz dele apareceu um momento, até na intimidade tem que ser o jeito dela. E aí não teve acordo, não teve... e eles saíram, quando eles saíram eu pensei, tragédia anunciada. Sumiram, não vieram mais, por 3 meses. 3 meses depois, entra na minha sala uma senhora, jovem senhora, bem feminina, cabelinho bem feito, uma maquiagem leve, bonita, um batonzinho bem desenhado, um brinquinho, as unhas bem feitas, falando mansinho, delicada, se aproximou de mim com respeito e disse assim, o senhor lembra de mim? Eu disse, olha, quase não reconheci. O que aconteceu? Então, ele foi embora. E eu estou aqui para ver se o senhor pode me ajudar a restaurar o meu casamento. Eu disse, olha, eu não posso me meter na vida do seu marido. Se ele saiu, se você quiser agendar com ele para voltar, eu posso atender vocês. E eles vieram, ele não quis entrar com ela, entrou sozinho. E ele entrou, e quando eu falei da possibilidade de restaurar o casamento, ele tremia. Ele dizia, até hoje eu sonho com ela. Até hoje eu tenho pesadelo com ela. Não, eu não quero. Eu sei que está errado, eu sei que eu não devo divorciar, mas eu não suporto mais essa mulher. Aí ela entrou e disse, que pena que você mudou tarde demais, né? Que pena que você, como cristã, não atendeu a convocação divina para você ser ajudadora, submissa à missão do seu marido, que era liderar o seu lar. Você perdeu o seu marido, infelizmente, porque você ignorou um chamado muito importante que Deus tinha para você. O chamado de ser esposa, de ser ajudadora, de ser submissa. Você precisava deixar o seu marido ser homem, líder, e você queria ser líder em tudo. E fugiu dos padrões de Deus, por isso está aí, a tragédia aconteceu, infelizmente. Quando nós não assumimos os papéis que foram designados por Deus, porque a lei de Deus é perfeita, uma tragédia silenciosa está acontecendo. Sabe que a menina também vive esse momento de 3 a 6 anos, onde define, está em estruturação, o caráter, a personalidade e a sexualidade da menina, sabia disso? E aí, quando a menina está nessa fase, e ela encontra na mãe uma figura de general, ela precisa encontrar na mãe esse modelo identificatório para ela estruturar a sua sexualidade de maneira saudável, e ela encontra barreiras afetivas para caminhar até a mãe, para estabelecer esse laço profundo de identificação com a mãe. E na maioria das vezes, não em todos, mas eu já vi muitos casos de meninas que odiavam a mãe, até por uma compaixão pelo pai, elas então abandonam a mãe afetivamente como um objeto, como modelo identificatório, e elas escolhem o pai como modelo identificatório e estruturam a sua sexualidade como homossexual. Isso é muito sério.
palavra de Deus é perfeita. A lei de Deus é perfeita. Deus tem um chamado para o homem, Deus tem um chamado para a mulher, e tudo que Deus diz é perfeito, Ele tem razão em tudo que faz, Ele está correto em tudo o que Ele diz, e nos cabe obedecer o que Ele nos manda. Se Ele diz que o homem deve ser cabeça e a mulher deve ser ajudadora, assim deve ser, porque assim o Senhor diz. E aí, juntando o homem com a mulher, dá o casal, terceiro papel. O casamento também está doente nos dias de hoje, sim ou não? Muito doente. Doente porque não se entende qual é o papel de marido, de mulher, de homem, de mulher. O marido estava no hospital, a esposa doente, o médico chegou para ele e disse assim: eu preciso que você seja forte, muito forte. Pode falar, doutor. Não, eu preciso que você esteja preparado. Pode falar, doutor, estou preparado. Olha, eu preciso te dizer, infelizmente, que a sua mulher só tem 2 horas de vida. Ele olhou para o médico e falou: tudo bem, doutor, eu resisto. Sou casado com ela há 20 anos, 2 horas a mais, está tudo certo. Eu vou aguentar. Eu vou aguentar. Eu vou ser forte. Ou seja, o casamento às vezes chega a esse nível de ficar insuportável a coisa. Isso acontece porque existem muitas diferenças entre homem e mulher que não são compreendidas. A diferença que existe entre homem e mulher não é apenas a diferença física e anatômica, existe uma diferença cerebral, uma diferença de hormônios que faz com que tudo seja diferente. Tudo seja diferente. O homem fala diferente da mulher, sabia disso? Uma pesquisa feita na Universidade da Inglaterra concluiu que a mulher que fala pouco fala 20 mil palavras no dia. Tese de doutorado, deve ter razão. E o homem que fala muito, fala 7 mil palavras no dia. E aí ambos saem para trabalhar. Aí o marido esgota as suas 7 mil palavras, e a mulher fala lá umas 13, 14, 15 mil, e chega em casa e ela ainda tem 5 mil palavras para falar. E aí os dois tomam banho, lancham e vão para a cama, e ela quer contar todo o seu dia para o marido. Sabe? E a mulher, quando conta as coisas para o marido, ela revive as emoções, ela chora, ela xinga o chefe, ela fica irritada, e a única coisa que ela consegue arrancar do marido é porque ele não tem mais o que falar. E aí a mulher vê isso como rejeição e diz: não quer ouvir, também não ouve, seu bruto, e vira as costas e vai dormir. Somos diferentes. O homem é melhor do que a mulher? Não, apenas somos diferentes. E quando não entendemos essa diferença no papel do casamento, as tragédias silenciosas vão acontecendo. Por quê? Porque nós deixamos de dar um modelo de casamento para os nossos filhos. Como que o seu filho vai ser como marido quando ele se casar? Ele vai se espelhar em você. Como que a sua filha, que você tanto ama, que quer que ela seja muito feliz, como é que ela vai ser como esposa? Ela vai ser como você, ela vai se espelhar em você. Então, homem e mulher falam diferente, enxergam diferente. Vocês sabiam que o homem enxerga diferente da mulher? Muito diferente. O homem enxerga como um tubo, uma visão tubular. Ele vê uma coisa de cada vez. A mulher já tem uma visão periférica, ela vê tudo. Né? Se eu entrasse aqui com um grupo de homens pela primeira vez e saísse e perguntasse: o que vocês viram naquele templo? Eles iriam dizer: parece que tinha umas cadeiras azuis. Se eu entrasse com um grupo de mulheres e ficasse só 10 segundos, vamos embora, sai. O que vocês viram lá dentro? Olha, nós vimos tantas cadeiras azuis, tinha uma câmera, tinha uma mochila debaixo da cadeira, e você estava com pelinho no nariz. Elas percebem tudo. Elas têm uma visão periférica. Ou o homem, quando encontra um outro homem na rua, olha no olho, né? Olho no olho, né? E geralmente os homens são meio brutos quando estão sozinhos, né? Quando encontram um outro: e aí, seu gordo, está parecendo um porco, hein, rapaz? Que é isso, rapaz? Você está acabado, o que está acontecendo com você? Né? E olho no olho, aí um sai para lá e diz: pô, esse cara é bacana, esse cara é gente fina. E o outro: não, ele é gente boa. E aí as mulheres se encontram, em 7 segundos elas fazem um raio-x.
Vê se o cabelo está escovado, vê se você tem buço, você está maquiada, a cor do seu batom, se o batom é barato ou não, é de marca, se você tem brinco, a blusa está combinando com a calça, o seu sapato. Elas, em 7 segundos, elas fazem um raio-x. Tem tudo. E geralmente elas se cumprimentam assim: ai, você está tão linda, você está maravilhosa, nossa, como você está magrinha, né? E aí uma sai para lá e a outra sai para lá e diz: não se toca, gorda, combinou nada a roupa dela. Somos diferentes, não somos melhores e nem piores, somos apenas diferentes, nós enxergamos diferentes. Quer ver uma boa briga de casal? O marido pergunta assim: amor, onde está aquela meia marrom para eu combinar com o sapato marrom hoje? Está na gaveta de meia. Aí o marido vai lá e olha, um olhar tubular, né? Olha uma meia, tira, olha outra, tira, olha outra, e diz: não achei, não está aqui, onde você guardou minha meia? Aí a esposa chega com a visão global dela, ela vai lá e tira a meia da mesma gaveta. Está aqui, seu cego. Está aqui. Somos diferentes, e por não entendermos essas diferentes, nós adoecemos o casamento, adoecemos a família. Somos diferentes. Pensamos diferente, sabiam disso? Você sabe como que o homem pensa? O que o homem faz para pensar? Sabe não? O homem, para pensar, ele fica calado. Ele entra lá numa espécie de caverninha mental e fica lá. Quando ele está calado, é porque ele está pensando. Ele não está com raiva de você. Ele não está te rejeitando, ele está organizando a cabeça dele. Se ele não está te dizendo nada, é porque ele ainda não tem nada para te dizer. Se você ficar infernizando dele, vai sair um negócio que você não vai gostar, porque ele não tem nada para dizer. Deixa ele quieto. Ele está simplesmente pensando. Mas as mulheres se sentem rejeitadas por isso e dizem assim: está pensando em quem? Fala logo o nome dessa mulher, não é? E não deixa o marido pensar. Então, homem quieto é homem pensando, está organizando a cabeça. Agora, sabe como a mulher pensa? Isso é ciência, gente, não estou inventando história. A mulher, para organizar as suas ideias, ela precisa falar, pastor Hugo. Ela precisa falar. Para descobrir o que ela quer dizer, ela precisa falar. Ela fala, e verbalizando, ela vai organizando a cabeça, organizando. Aí ela descobre o que quer falar. Ela fala e continua falando para descobrir outras coisas, e continuar falando e organizando. E ela fala. A mulher precisa falar para pensar. E o homem pensa calado. Quando essas diferenças não são entendidas, a tragédia silenciosa acontece. Homem calado é homem pensando. Como que a mulher pensa? Mas a mulher calada, ela não está pensando, tá? Ela está com raiva. Ela está brava. Quando ela se cala, ela está para voar no teu pescoço, para torcer. É assim. Mulher, quando está pensante, ela está falando. Quando ela está quieta, ela está brava, muito brava. Para ilustrar, eu conto a história de um casal. A mulher adoeceu e o marido fez de tudo. Contratou um enfermeiro, uma moça novinha, recém-formada, para cuidar da esposa, com muito amor, com muito carinho. Mas, infelizmente, a mulher não resistiu e faleceu. E aí, a mulher, chegando lá na porta do céu, disse assim: como é que eu faço para entrar? E alguém lá na porta disse: aqui é fácil, nós vamos dizer uma palavra, se você soletrar essa palavra, de primeira você entra, e só se você gaguejar, você vai direto para o inferno. Tá? Qual que é a palavra? Amor. Amor. Soletrou, entrou, foi para o céu. E aí, tempos depois, muitos anos passaram, anos e anos, o responsável pela porta do céu estava ali e disse: olha, eu preciso fazer umas coisinhas lá no fundo. Pediu para a mulher: fica aqui na porta um pouquinho. Aí quando a mulher estava lá, quem chega? Marido. Oi, amor, você aqui? Então, o que aconteceu? Você morreu, né? Morri, então. Então, sabe aquela enfermeira novinha que cuidava de você? Casei com ela. Que mulher maravilhosa. Teve um monte de ideia, me deu umas ideias, eu montei umas empresas, fiquei rico, e a mulher calada.
silêncio, só observava de cima e embaixo. Então aí, né, a gente ganhou muito dinheiro, montei umas empresas, muito bem sucedido, muito sucesso, e nós fomos esquiar lá na Suíça, e eu caí, escorreguei no esqui, bati a cabeça na pedra. Estou aqui, amor, é o seguinte, como é que eu faço para entrar aí? Não, aqui é simples, eu vou te dizer uma palavra, se você soletrar de primeira, você entra, se você gaguejar, você vai direto para o inferno. Amor, qual que é a palavra? Arnold Schwarzenegger. Soletra, se for capaz. Só para ilustrar e dizer o seguinte, mulher calada é mulher brava. Quando a sua mulher estiver calada, joga um chocolate de longe, tá? E depois você aproxima, porque ela está brava. Foi Deus que nos fez assim, diferentes. Nós não temos apenas diferenças físicas e anatômicas, nós temos diferenças cerebrais, hormonais, que nos fazem olhar diferente, pensar diferente, falar diferente, ver a vida diferente. E quando essas diferenças não são compreendidas, e quando nós não aceitamos essas diferenças, não adianta, você não vai mudar o seu marido. Você não vai fazer do seu marido um homem falante, esquece. Você não vai fazer da sua esposa uma mulher silenciosa, esquece. Você precisa aceitar que existem diferenças, compreender e aceitar essas diferenças, porque senão uma tragédia silenciosa vai acontecer. Terceiro papel do casal. E aí eu vou para o papel que eu acho mais interessante, o papel de pais, que leva a sociedade a estar como está hoje, como eu disse no início, um caos e uma situação assustadora. Qual é a tarefa ou a missão que Deus deu aos pais? Papel de autoridade. Nós somos autoridade sobre os nossos filhos devem se sujeitar a nós. Nós devemos cuidar, guiar os nossos filhos conforme Provérbios 22:6. Mas hoje, infelizmente, os pais estão terceirizando a sua autoridade para o professor de escola bíblica, para o professor da escola secular, para o psicólogo, para o pastor, para o conselheiro, para o coaching, e os pais não estão assumindo sua função, o seu chamado. Veja bem, ser pai, ser autoridade sobre os seus filhos não é uma opção, é um chamado de Deus, e nós precisamos atender esse chamado para que a família seja a instituição que transforme o mundo. É um chamado. Eu dizia para os meus filhos que, quando eram menores, olha, o meu papel é ser pai e eu vou ser pai. Você vai decidir se vai ser fácil ou se é difícil. Mas eu não posso abrir mão desse papel. Deus colocou nas minhas mãos, Deus confiou isso a mim e eu preciso ser pai. Eu preciso ser pai. E nós educamos os nossos filhos, formamos o caráter dos nossos filhos. De muitas maneiras, mas uma das maneiras mais eficazes de formarmos o caráter, a personalidade dos nossos filhos, para que eles sejam bem-sucedidos e felizes, é através do exemplo. Sabia disso? A instrução é boa, as palavras instruem, mas o exemplo arrasta. Sim, o exemplo arrasta. Há muitos anos atrás, hoje o meu filho tem 22 anos, estou ficando velho. Há muitos anos atrás, quando ele tinha 5 aninhos, eu sempre acordei cedo, até hoje eu sou madrugador, 5 e pouquinho da manhã, eu já estou mexendo a vida, as coisas. E aí eu acordei de manhã, coloquei a chaleira para fazer o café no jeito tradicional, café passado pelo coador, aquele cheirinho, diferente do café da máquina, sabia? Enquanto fervia a água, eu me ajoelhei, coloquei meus cotovelos na mesa, na cadeira da mesa da cozinha e comecei a orar. Tive ali o meu tempo com Deus, tal. E quando eu abri os meus olhos, olhei do meu lado, o meu filho de 5 anos de idade estava na mesma posição que eu estava, de joelhos, com o cotovelinho em cima da cadeira, orando. Naquela cena Deus disse assim para mim: Ele está de olho em você. Ele está de olho em você. E daquele momento para frente eu digo para vocês que eu comecei a vigiar muito mais o meu estilo de vida, porque o meu filho estava de olho em mim. O meu filho estava de olho em mim.
A mãe procurava a filha em casa e não achava, não encontrava, encontrou a filha num quartinho, parecendo um escritório da casa, e a filha estava sentadinha com uma boneca no colo, e ela segurava a boneca pelo cabelo e apontava o dedo para a boneca e dizia: cala a boca, arranca os teus cabelos, quebra os seus dentes, calada. E a mãe viu aquela cena e disse: pelo amor de Deus, minha filha, que coisa horrível, o que você está fazendo? Com quem que você está aprendendo essas coisas? Ela disse: mamãe, com você. Você não lembra que você faz isso comigo de vez em quando? Você. O pai tinha um trabalho pesado e ele chegava em casa todos os dias, tirava a roupa pesada, colocava um bermudão, um chinelo, ia para o bar da esquina e tomava todas, voltava trançando as pernas para casa, e ele fazia isso, era a rotina dele todos os dias, mas ele se esqueceu que tinha um filhinho de 6 anos. E certa vez ele estava lá no bar, pegou o primeiro copo de cachaça para virar, e ele olhou e na frente dele estava o seu filho. E ele, naquele momento de ira, perguntou: o que você está fazendo aqui, garoto? E aquele garoto, como que instruído, usado por Deus, disse: papai, eu estou seguindo os seus passos. Estou seguindo os seus passos, papai. Ele colocou o copo de cachaça no balcão do bar, pegou a mão do filho e foi para casa. E ele deixou o álcool. Sabe por quê? Porque senão o filho seria alcoólatra, porque os nossos filhos seguem os nossos passos. As nossas palavras instruem, mas o nosso exemplo arrasta, tem poder para arrastar. Não devemos abrir mão do nosso papel de autoridade sobre os nossos filhos, principalmente a autoridade que vem do exemplo. Certa vez viajei com os meus filhos e nós temos, da minha parte, da parte da minha esposa, parentes que não são crentes. E aí no fim de ano rola uma cervejinha na mesa, aquela coisa toda. E o meu filho: pai, olha, tinha cerveja. Eu disse para ele: você já viu seu pai tomar cerveja? Não, pai. Você já viu seu pai tomar algo de álcool? Não, pai. Você já viu seu pai com esse comportamento? Não, pai. Então olha para o seu pai. Olhe para o exemplo do seu pai. Infelizmente, a maioria das coisas ruins que os nossos filhos fazem fora de casa, eles aprendem dentro de casa. E sabe quem ensina? Os pais. Aqui em Bauru tem muita gente irresponsável. Sim ou não? Não estou dizendo na igreja. Não disse sim, não, na igreja não tem. Não tem. O mundo está cheio de pessoas que jogam as suas responsabilidades para outros. Sabe onde se aprende isso? Você vai dizer: não, eu nunca ensinei isso para o meu filho. Eu digo, você ensinou. Sabe quando o seu filho começou a vida escolar? E ele chegou todo eufórico, querendo se livrar da mochila, do tênis, da meia para brincar. E ele, o primeiro dia, chegou da escola, ele pegou a mochila, jogou em cima do sofá da sala. Tirou o tênis, jogou em cima do outro sofá. Tirou a meia, jogou em cima da geladeira. Tirou o outro tênis, jogou debaixo da mesa. E você foi atrás dele, recolhendo tudo que ele deixou espalhado. E no segundo dia o seu filho fez a mesma coisa. Jogou a mochila aqui, o tênis ali. E pela segunda vez você foi atrás dele, recolhendo tudo que ele espalhou. E você fez isso um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. E você ensinou com a sua autoridade de mãe e de pai o seu filho a jogar a sua responsabilidade sobre outras pessoas. Ele aprendeu. Ele aprendeu. Tem muita gente mentirosa em Bauru? Sim, todo lugar tem. Uma pesquisa diz que o brasileiro, de um modo geral, conta pelo menos 20 mentiras por dia. E o pior que inclui crentes. Você sabia que você pode ensinar o seu filho a mentir? Você vai dizer: não, dessa aí eu estou fora, dessa não. Sabe antigamente, quando a gente usava o telefone com fio ainda? Hoje não se usa mais. Hoje, quando a gente vê alguém fazendo isso, inclusive com celular, já passou de 40 anos, porque ninguém atende mais celular, é tudo WhatsApp, né? Mas naquela época, você estava cansado, você jogou no sofá, e o telefone tocou, e o seu filhinho veio correndo com 5, 6 anos. A criança gosta, ou pelo menos gostava de atender telefone, era novidade. E aí,
Você olha para o seu filho que vai pegar o telefone e diz assim: se for para mim, falar que eu não estou. E o seu filho olha você, deitado, e diz no telefone: meu pai não está. Ok. Seu filho cresce, vai para a escola. Aí você pergunta: como é que está na escola, filho? Tudo bem, pai? Seu comportamento? Pai, eu sou o melhor aluno da escola. Suas notas são ótimas. Aí você vai para uma reunião de colégio e descobre que é tudo mentira. E aí você pega o seu filho pelo pescoço indignado e diz: você está mentindo para o seu pai? Onde você aprendeu a mentir? Ah, se ele pudesse contar. Você ensinou o seu filho a mentir. Quando nós não assumimos o nosso papel de pais como o exemplo para os nossos filhos, como autoridades para os nossos filhos, uma tragédia silenciosa vai acontecendo. E um dia a conta chega. E chega tão alta que nós não temos como pagar. Nós vivemos um momento na sociedade líquida em que os pais não querem mais frustrar os seus filhos, certo? Não querem. Não querem mais. Limite? Ah, não. Eu amo tanto meu filho, como eu vou dizer não para ele? Eu não posso dizer não para o meu filho. Não, porque eu amo tanto o meu filho. Uma geração sem limites. Uma geração que não sabe se comportar muitas vezes. Por quê? Porque os pais não se preocupam em colocar limites para os seus filhos. Você certamente já viu, pelo menos em vídeo, uma metamorfose, a transformação de lagarta em borboleta. E certa vez alguém observava essa experiência e viu a borboleta com aquele sacrifício, aquele estresse todo, tentando rasgar a parede do casulo, e demorou, ele viu aquele sofrimento, aquela angústia, parecia uma angústia profunda, e de repente sai aquela asa bonita de um lado, né? E ele diz assim: eu vou ajudar do outro lado, porque demorou tanto, parece que foi um sofrimento tão grande para a borboleta. E ele pega um instrumento cortante e corta o casulo do outro lado, e a borboleta tira a asa, mas a asa sai atrofiada. E aquela borboleta que poderia lançar voos tão lindos, ela se jogou no chão e foi se arrastando pela vida. Quando nós não permitimos que os nossos filhos passem por frustrações do não que nós dizemos a eles, nós tiramos os nossos filhos o privilégio de lançar voos altos e bonitos e simplesmente jogamos os nossos filhos para que eles se arrastem para o resto da vida. Existem estudos muito sérios que dizem que os filhos mimados são os que mais se dão mal na vida, porque não constroem autonomia, se arrastam. Diz o ditado popular que os pais que educam os filhos poderão mimar os netos, mas os pais que mimam os filhos terão que criar os netos. O não, ele é essencial para a formação do caráter, da personalidade dos nossos filhos. Eu costumo dizer que a frustração na vida de uma criança, ela é como o aço na construção civil. Se não houvesse aço nessa construção toda, ela iria desmoronar em qualquer momento. Quando não há frustração na formação de uma criança, quando não há um não legítimo que vale como um não, quando não há frustração, nós estamos formando mal, e em algum momento essa criança vai desmoronar, talvez na vida, na juventude, no casamento, na profissão, em qualquer área ou aspecto da vida, vai desmoronar, porque faltou o aço da frustração. Eu não estou dizendo que nós que somos pais devemos ser os promovedores de todas as frustrações dos nossos filhos, mas quando elas chegarem, nós precisamos permitir que os nossos filhos vivam as frustrações da vida. Precisamos acolher, precisamos apoiar, precisamos oferecer suporte, mas nós precisamos deixar que os nossos filhos vivam as frustrações da vida, que é como o aço no caráter da criança, como o aço na construção civil. O papel de pais precisa ser revisto para que a família se torne essa instituição que tem o poder para transformar o mundo. Nós precisamos nos adequar
aquilo que Deus nos pede. E ser pai, ser autoridade sobre os seus filhos não é uma opção. Muitos pais diziam assim para mim: eu fui promovido de pai para amigo. Eu disse: que idiotice é essa? Amigos, seus filhos têm um monte, agora pai é um só. Você precisa ser pai, não precisa ser amigo. Se puder ser pai e amigo, ótimo, mas entre esses dois papéis é o papel de pai que prevalece, a autoridade que prevalece. A autoridade com amor. Os nossos filhos precisam dessa segurança. Muitos pais dizem: eu amo tanto o meu filho que eu não posso dizer não. Eu vou dizer para vocês o papel do limite na vida da criança. Vamos imaginar que todos vocês estejam lá fora, e aqui nós não temos cadeiras, mas temos bancos. E eu digo para vocês: pessoal, pode entrar, cuidado que tem alguns bancos que estão com verniz fresco e outros estão com verniz secos. Por favor, sentem à vontade. Como é que vocês entrariam? Sentariam à vontade ou iriam, eu não sei se é esse, eu não sei se é aquele, melhor ficar de pé. Agora, se todos vocês estão lá fora, eu digo: pessoal, entre, olha, dessa fileira para cá, os bancos estão todos com verniz fresco, daqui está tudo bem, vocês podem sentar. Vocês entrariam com segurança, sentariam com firmeza, porque foi dada uma direção para vocês. A falta de limite para os nossos filhos fazem com que os nossos filhos fiquem confusos e perdidos na vida. Nós precisamos indicar o caminho. Os nossos filhos ainda menores não têm condição de ter as próprias rédeas da vida em suas mãos. Eles precisam ser orientados pelos pais, que são autoridades de Deus sobre a vida dos filhos. Quando nós negligenciamos o papel de pais, a tragédia silenciosa acontece. E por fim, o papel dos filhos. Esse texto eu usei muito na educação dos meus filhos. Quando eles me questionavam muito, eu dizia: filhos, Efésios 6:1, o que diz? E eles sabiam de memória. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, porque isso é justo. Nós estamos vivendo uma época em que os nossos filhos estão sofrendo uma síndrome chamada síndrome de imperador. Sabia disso? São reizinhos sentados nos tronos e os pais são súditos ao seu serviço. Que tragédia! Uma criança não pode ter as rédeas da sua vida em suas mãos, muito menos para mandar nos pais. E os filhos batem o pé e o pai obedece e a mãe obedece. Cansado de ver pais chegando para atendimento com um celularzinho, aquele bem, sabe, custa R$300, e o filho com um iPhone de 8, 9 mil reais. Por quê? Ele é o rei, eu sou súdito. Se alguém merecesse um celular de 8 mil reais, tinha que ser o pai, que trabalhou e lutou tanto. E o filho tinha que aprender a começar com um celularzinho pequenininho, simplesinho, para ele dar valor. A sociedade está um caos. Nós olhamos para fora e temos medo às vezes. É assustador tudo que acontece ao nosso redor. A família será a instituição que tem o poder para transformar tudo isso, se vivermos juntos dentro dos padrões do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando nós vivemos, quando nós assumimos os papéis determinados por Deus para nós, enquanto membros de uma família, isso por si só, escute o que eu vou dizer, glorifica o nome do Senhor. E onde o nome do Senhor é glorificado, coisas extraordinárias acontecem. Onde o nome do Senhor é glorificado, onde a obediência à lei, aos princípios do Senhor, existe um mover do Espírito Santo de Deus, que faz com que corações de filhos se voltem para os pais, coração do marido se volte para a esposa, faz com que exista saúde espiritual, emocional na família, e esta família viverá de maneira excelente para a glória de Deus, e esta família forte vai fazer com que a igreja do Senhor Jesus seja uma igreja forte, e a família forte, construindo a igreja forte, vai fazer a sociedade uma sociedade forte também, porque nós muitas vezes estamos combatendo os sintomas e não a causa. A causa é a base, a causa é a família, quando nós não assumimos os nossos papéis estabelecidos pelo próprio Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu ousaria dizer nessa noite que quando nós não assumimos
aquilo que é determinado por Deus, enquanto membros da família, nós estamos sabotando o grande projeto de Deus para a família, para a igreja e para a sociedade. Porque tudo que nós praticamos fora, aprendemos dentro. E se essa família não tem saúde, se a família não obedece princípios do Evangelho, a igreja será fraca e a sociedade receberá as suas consequências. Marido, você quer fazer diferença na sociedade? Assuma o seu chamado, seja líder e cabeça do seu lar. Esposa, você quer fazer a diferença no mundo em que você está? Assuma o chamado de Deus para você. Ele te chamou para ser ajudadora, para fortalecer a missão do seu marido. Pais, querem fazer diferença onde quer que vocês estejam. Filhos, querem fazer diferença na sociedade. Assuma os seus papéis, aqueles que são determinados pelo Senhor Deus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E assim nós vamos fazer diferença. Na igreja, na sociedade, na escola, onde quer que estejamos, porque vamos viver a lei do Senhor, que é perfeita em tudo que Ele diz.